Olá, pessoal. Boa tarde. Logo, logo vamos começar o programa Bate-Papo Novo Tempo. Hoje com o tema Emoções que Adoecem. E hoje é o último programa de 2018. A gente volta agora em 2019. Voltamos ao vivo quando, Gisele? Dia 15. Dia 15. Mas vocês não vão ficar sem programa, tá? Nós gravamos uns programas e vocês vão poder rever alguns programas. Então, vocês vão continuar com a gente. Vou esperar aqui um pouquinho. Já vai começar, a Gisele já vai falar. Vou ficar em silêncio, que agora é a vez dela. Oi, gente! Já estamos de volta para o programa Bate-Papo Novo Tempo, começando agora. É sempre muito bom ter esse encontro com você. Todas as terças-feiras, Natasha está sempre com a gente, trazendo temas de grande relevância, não é? E você tem aprendido demais. E eu tenho certeza que aqueles que têm colocado em prática aquilo que aprendeu, teve alguma transformação, não é? Inclusive, já que... Deixa eu chamar ela primeiro, né? Natasha, muito bem-vinda sempre. Boa tarde. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, pessoal aqui do Facebook. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu ia dizer o seguinte, já que hoje é o último programa ao vivo do Bate-Papo MT, né? Com a Natasha, nós gostaríamos de saber dos ouvintes quais foram os temas que eles mais gostaram, Isso. O que aprenderam, o que teve de mudança na vida deles, né? Isso, Gisele. Esse tempo. Ótima ideia. Esse retorno dos ouvintes vai ser maravilhoso pra gente. Então, compartilhe aqui no nosso WhatsApp, comente aí o que você aprendeu, qual o tema que você mais gostou e para 2019 o que você gostaria de aprender, tá bom? O WhatsApp é o 99820-7343. E aí, Natasha, será que alguém vai entrar em contato? Vamos aguardar. A gente espera que sim, viu, gente? Esperamos que sim. Esse feedback de vocês é muito importante para nós, porque a gente vai adequando a nossa linguagem, nossos temas, não é, Gisele? Isso. Então manda esse feedback aí pra gente. Quem tá ao vivo também assistindo a nossa live pode comentar aí no Facebook. Pode. Rádio Novo Tempo Nova Venécia e em Natasha Fiel. Natasha Fiel. Hoje eu estou só no Facebook, não estou no Instagram. E eu preciso avisar aqui, Gisele, que se alguém quiser mandar uma mensagem para mim, precisa mandar pro WhatsApp da rádio agora, porque eu não consigo olhar o meu WhatsApp enquanto eu estou online aqui no Facebook. É porque eu vi que chegou uma notificação aqui em cima, mas eu não consigo olhar o WhatsApp. Então, manda o WhatsApp aqui para a rádio com a sua pergunta sobre o tema de hoje, emoções que adoecem. E também manda pra gente esses programas todos que nós fizemos nesse ano. Quais foram os temas que mais gostaram, né, Gisele? O que aprendeu? O que pôde aprender com a gente? E sobre o que vocês querem que a gente fale em 2019. Isso aí, gente. Já tem algumas mensagens chegando. Eu tô feliz, hein? Conta pra gente o que você mais gostou. O WhatsApp eu vou repetir pra você. É o 99820-7343. Comente aí. E vamos hoje conversar então sobre doenças, né? Emoções que adoecem. Exatamente, Gisele. Emoções que adoecem. Estava ansiosa por esse tema, houve alguns contratempos. Mas enfim, chegou. Enfim, chegou. Acabamos adiando aí por 2 vezes o programa, mas enfim, chegou. Nada acontece por acaso. Verdade, Gisele. Pode ser que alguém que precisa ouvir o programa de hoje não ouviria no dia que estava programado, né? Isso mesmo. Então vamos juntos aqui aprendendo, já começando com a seguinte pergunta. Quais são as emoções que podem nos deixar doentes? Ai, ótima pergunta. Vamos lá, vamos entender esse negócio, né? Gisele, as emoções... Nós vamos falar aqui de 4 emoções que nós chamamos de emoções primárias. É alegria, tristeza, medo e raiva. Todas essas emoções, quando elas são mal elaboradas, elas podem provocar doenças. E todas essas emoções, quando elas são bem elaboradas, elas contribuem com a nossa saúde. Então, a saúde, ela não é só um bem-estar físico, ela é um bem-estar geral. E as emoções, elas
conseguem interferir na nossa fisiologia. Então, elas conseguem interferir na nossa genética, e isso, quando essas emoções não são bem elaboradas, elas podem causar doenças. Então, a gente aprende de uma maneira errada que medo, raiva e tristeza são emoções ruins, não é isso? Isso. A gente aprende isso. E que a alegria é uma ótima emoção. Mas não é bem assim, gente. Então, nós podemos tirar proveito do medo, da raiva e da tristeza, e também podemos acabar desenvolvendo patologias com uma alegria mal elaborada, quando essa alegria se torna uma euforia. Então, todas as emoções, quando elas não são bem educadas, elas podem provocar patologias no nosso organismo. Existem muitos estudos, muitas pesquisas sobre isso. Existem universidades, principalmente a Universidade da Virgínia e do Colorado, elas investem bastante nesse tipo de pesquisa e eles já conseguiram refinar muito bem esses estudos a ponto de realmente correlacionar a doença a determinadas emoções. Que interessante, né? Agora, você pode nos dar alguns exemplos de doenças e emoções relacionadas a ela? Sim. Por exemplo, o Alzheimer, já se sabe que o Alzheimer, ele é uma consequência de uma sensação de solidão na vida adulta. Então, não necessariamente a pessoa viveu sozinha. Às vezes a pessoa viveu em família, viveu acompanhada, mas ela experimentou o sofrimento de solidão. Então, a sensação de solidão pode causar o Alzheimer. O câncer, ele é uma doença proveniente da mágoa. Olha só. E o câncer de mama, especificamente, a mágoa com relação à mãe ou ao esposo, ao marido, câncer de mama. Doenças de pele são causadas por aquelas pessoas que têm dificuldade em expressar suas emoções. E aí acaba extrapolando na pele. As doenças ligadas a essa região da garganta, laringe, faringe, toda essa área aqui da garganta, tireoide, todas as doenças ligadas a essa área do nosso corpo, elas são causadas porque nós não falamos das emoções, não expressamos a nossa emoção. É o famoso engolir sapo, é o famoso aceitar calado. Então, são muitos estudos, Gisele. A diabetes, ela está muito relacionada àquela pessoa que tem mágoa do passado, que fica revivendo o passado, a pessoa nostálgica, que revive o passado de uma maneira negativa, o ressentimento. Então, são muitas doenças que já existem pesquisa, esses são alguns exemplos. Deixa eu lembrar de mais algum. A fibromialgia, ou todas as doenças ligadas às articulações. Essas doenças, elas são causadas por pessoas que têm um temperamento rígido, um comportamento rígido, pessoas inflexíveis, pessoas muito controladoras. Elas acabam desenvolvendo problemas nas articulações. Dores musculares são pessoas que carregam muitos problemas, inclusive dos outros. Vira um peso de verdade. Vira um peso de verdade. Então, é isso, gente. A gente precisa conhecer as nossas emoções. Mais uma vez eu falo para vocês a importância do autoconhecimento, para que a gente possa reconhecer as emoções, reconhecer se aquela emoção contribui ou se aquela emoção destrói a minha fisiologia. E aí a gente pode decidir pelo melhor caminho, pelo caminho mais saudável. Quantas e quantas doenças causadas por conta da mágoa e do ressentimento, Gisele? Não é? É terrível isso, né? Tem um psicólogo, eu gosto muito dele, é o Rossandro Klinger. Ele conta uma história ótima sobre a mágoa. Vou contar rapidinho aqui. Ele fala que a mágoa é assim, imagina que você está numa viagem, eu vou resumir bem a história dele, gente. Imagina que você está numa viagem e aí você está com uma caixinha de presente na mão e a pessoa que está do seu lado passa mal e vomita. E aí vomita dentro da sua caixinha.
E aí você pega essa caixinha, fecha ela e guarda. Daqui um ano, com aquele vômito ali dentro, você abre a caixinha e cheira de novo. Isso é o que a gente faz com a mágoa. A mágoa é cheirar uma caixinha de vômito que aconteceu lá atrás. A pessoa vomitou em você lá no passado, mas você o tempo inteiro precisa ficar relembrando aquilo. Esse é o ressentimento, é a mágoa. Tem sentido isso, Gisele? Nenhum. Não tem nenhum sentido. Então, a gente precisa aprender a digerir as emoções. A gente precisa aprender que algumas coisas simplesmente tem que deixar para lá, para que a gente gere saúde, não é? E eu sempre falo aqui também, falo do autoconhecimento e sempre falo do nosso orgulho. Como o nosso orgulho é um veneninho que a gente produz e a gente toma. Exatamente. Então, é daí que vem as doenças. Da nossa falta de habilidade, da nossa incapacidade de ficar... de não digerir com as emoções, de não resolver as emoções, de pegar determinadas questões da nossa vida e colocar no saco, como diz o Jung, um grande psicanalista, coloca no saco. E aí aquilo ali ganha força no nosso inconsciente. Sem a gente perceber, a gente fica carregando aquilo para o resto da vida. A Laila, ela pergunta assim: gostaria de saber quais as emoções têm a ver com sangramento intenso, tipo uma pessoa que quando menstrua e a menstruação fica mais de 15 dias. Qual emoção está relacionada com isso? Laila, eu não sei te responder, porque eu não tenho na minha mente decorado todas essas emoções ligadas às patologias. Mas para você e para as pessoas que têm patologias e que têm interesse em saber quais as emoções exatamente que estão ligadas a elas, entre em contato comigo no WhatsApp que eu respondo depois, Gisele. Então tá. Porque eu não consigo gravar todas, não é? Mas eu tenho como te dar esse retorno sim. Entre em contato comigo pelo WhatsApp que eu te retorno. Muito bem, se quiser, ok? Daqui a pouquinho a gente divulga aqui os contatos da Natasha, Facebook, Isso. mais uma vez, para você fazer contato com ela, tá bom? Agora, considerando que todas as emoções podem causar doenças, como explicar as doenças hereditárias? Então, as doenças hereditárias, o genético, né? O que acontece? Quando nós pensamos, nós geramos a emoção e a emoção faz o nosso corpo ter uma reação. Então, dependendo da emoção que eu estiver sentindo, essa emoção vai lá na minha genética, vai lá nos meus genes e vai acordar a minha predisposição genética. Então, vamos imaginar que eu nasci com uma predisposição genética para ter um problema de coração. E aí, durante a minha vida, eu desenvolvo emoções que são emoções nocivas, fico alimentando essas emoções nocivas, e elas vão lá na minha genética, acordam o meu gene e a genética é despertada. Portanto, as doenças hereditárias, elas não são definitivas. A genética não é decisiva para desenvolver a doença. As emoções é que são decisivas. A genética é um componente, mas ela pode ficar adormecida a vida inteira. Entendeu, Gisele? Entendi. Vamos lá. Aqui são 4h13. A galera está dizendo, a gente convidou você a participar do programa. Além de fazer sua perguntinha sobre o tema de hoje, você pode nos dizer também quais foram os temas do Bate-Papo Novo Tempo que você mais gostou. E a Rosângela está dizendo que o que ela mais gostou foi sobre ansiedade. Ela já começou a fazer terapia e tem certeza que vai mudar a vida dela. Tá gostando muito. Ai, que ótimo! Muito bom. Ansiedade, a emoção que alimenta a ansiedade é o medo. O medo com relação ao futuro. O ansioso, ele tem a mente toda voltada para um futuro catastrófico. Então, o medo do futuro é a emoção que alimenta a ansiedade. E a depressão, já que a gente está falando de ansiedade, vou aproveitar o embalo e falar da depressão. A depressão é a pessoa que vive no passado. Então, a depressão, ela é causada, a emoção que causa a depressão é uma rebeldia, a não aceitação com o que aconteceu.
Isso gera depressão. Então, ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. E estresse é o quê? Excesso de presente. Pois é, tem que ter um equilíbrio em todos, né? Pra não gerar essas doenças. Isso aí. E agora, pode acontecer de nosso inconsciente planejar ter uma doença? Pode acontecer, sim. Pode acontecer do nosso inconsciente planejar doença. Inclusive, Gisele, nós podemos planejar inconscientemente a nossa morte. Então, existem várias pesquisas. Tem um médico chamado Dr. Deepak Chopra, ele desenvolveu um trabalho muito intenso na área do câncer. E ele identificou que os pacientes que tinham câncer e que os médicos davam determinado tempo de vida, eles viviam aquele tempo de vida. Então, se o médico falasse assim, ó, o senhor tem 3 meses de vida, ele vivia os 3 meses. Então, é uma projeção mesmo. O pensamento, ele de alguma maneira, que ainda não se sabe claramente como isso acontece, mas o pensamento, ele programa as células para viver aquele tempo. Tem um psiquiatra, eu esqueci o nome dele agora, mas vocês vão localizá-lo. Ele é um psiquiatra que fala muito na Rede Novo Tempo. Ele tem um programa chamado Claramente. Esqueci completamente o nome dele agora, Gisele. Vai vir até o final do programa, vem. Mas enfim, quem quiser conhecer o trabalho dele, procura Claramente no YouTube. Procura aí pra mim, Gi, vê se você acha o nome dele. Ele é ótimo, ele é um psiquiatra ótimo, ele tem um programa na TV Novo Tempo. E esse psiquiatra tem um programa sobre psicossomática, tem um vídeo lá, psicossomática. E ele explica bem direitinho como que isso funciona. Mas os neurocientistas, eles ainda não sabem exatamente como esse pensamento altera as células, mas eles sabem que altera. Então, nós podemos planejar a doença sim. Inclusive, se você fala assim, eu não posso sair de manhã sem tomar um café porque me dá dor de cabeça. Você se programa para ter a dor de cabeça, sem perceber. Por mais que você ache que isso é fisiológico, mas não é. É uma programação mental que você faz. Então, outra programação também que a gente faz é assim, eu tô com gripe. Quando eu fico com gripe, eu fico 7 dias de cama. Isso é uma programação mental. Como que você sabe que você vai ficar 7 dias de cama? Mas a pessoa se planeja e fica mesmo. Então, algumas doenças, realmente, nós podemos, de uma maneira inconsciente, sem perceber, porque o inconsciente, quando a gente fala inconsciente, nós estamos falando que a gente planeja sem perceber. Não é consciente. E a gente vai lá e planeja a duração da doença, o tipo da doença e até a morte. César Vasconcelos, o nome. César Vasconcelos, Dr. César Vasconcelos. Ele é incrível, ele é ótimo, gente. Aliás, o conteúdo da Rádio Novo Tempo e da TV Novo Tempo sempre impecável. Ele tem um programa chamado Claramente. Excelente programa dele. Maravilha! São 4h17, hoje você está aprendendo aqui sobre as emoções que adoecem, quais são as suas dúvidas, o que você gostaria de saber, qual é o seu depoimento também, que você gostaria de deixar aqui. Participe, fique à vontade, o programa é feito para você. O nosso WhatsApp é o 99820-7343. Já que estamos falando sobre emoções, queremos oferecer a você, gratuitamente, um presente que pode te auxiliar também neste processo, para lidar com as emoções, que é a revista Fique Leve. Ela aborda temas relacionados a não só à saúde física, mas também à emocional. E aí você pode entrar em contato com a gente através deste mesmo WhatsApp, o 99820-7343, e dizer que gostaria de receber essa revista, a Fique Leve, tá ok? Será um prazer enviar este presente para você, tá bom? Fique à vontade. Gisele, falamos juntas. Eu posso mandar beijo? Pode, inclusive é isso que eu ia falar. Ai, que bom hoje. Tá vendo como que nós estamos sintonizadas? Olha, quero mandar um beijo então pro pessoal que tá online aqui, dando tchauzinho, corações. Manda mesmo, gente, corações, curtidas, que a gente adora receber isso. Beijo pra Elivânia. Aliás, a Elivânia cuida muito bem das emoções, é uma ótima terapeuta. Ela faz uma abordagem chamada Barra de Assis. Que legal. É excelente.
Um beijo pra Nanda, pra Maiara, pro Márcio, pra Marilza, que tá sempre com a gente, Marilza, pro Milton, pra Risonete. Elivânia tá aqui falando, ainda bem que eu falo tudo. Isso mesmo, Elivânia. Pro Marcelo Dalcol. Marcelo, eu acho que ele é um psicólogo também, se eu não me engano. Um abraço, Marcelo, que bom que você tá aqui. Pra Ieda, que tá sempre com a gente também. Pra Mônica e o Romildo, Gisele, eles sempre participam, sempre me mandam alô depois, então um abraço pra vocês. Pra Dalva, minha querida, Araceli, Salvador Bonomo, Nicole e Elimar Cortes. Muito obrigada pela participação de vocês. Tem uma turma aqui que acompanha bastante a gente, né, Gisele? Ótimo. É maravilhoso ter esse retorno aí, é sempre muito bom, né? Porque o programa é feito com tanto carinho para os ouvintes. Então, este contato, a participação é sempre muito bem-vinda. A gente fica feliz de verdade. Maravilha, gente? Tá gostando do programa? Então vem cá, conversa com a gente através do WhatsApp também. Deixa aqui seu comentário. Inclusive, Natasha, tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Como que as emoções em desequilíbrio podem afetar tanto o nosso corpo físico? Então vamos lá. Como é que elas afetam tanto? Vou explicar novamente. O nosso pensamento, tudo que a gente pensa gera emoção, e essa emoção, quando a gente sente a emoção, é porque o cérebro ele produziu uma química. E essa química é que vai fazer a gente sentir emoção. A emoção pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, essa emoção, essa química produzida pelo cérebro, que faz a gente sentir emoção, ela vai afetar as nossas células. Existem pesquisas tão refinadas que conseguem identificar exatamente a vibração das células com base na emoção que a gente sente. Então, essa emoção, ela afeta as células do nosso corpo. A partir da nossa predisposição genética, a gente vai afetar determinada célula ou outra. Então, por exemplo, a raiva, quando ela é mal elaborada, ela pode ser transformada em ódio. E aí esse ódio promove na gente uma descarga muito grande de adrenalina e cortisol. Essas substâncias vão lá nos nossos órgãos. Se eu tenho uma predisposição genética para ter problema cardíaco, ele vai lá no meu coração. Se eu tenho uma predisposição genética para desenvolver problemas de pele, vai lá na minha pele. E aí, dependendo da minha predisposição genética, ou dependendo do tipo específico de emoção, eu vou desencadear as patologias. Então, é muito importante a gente entender esse caminho, pensamento, emoção e ação. Por quê, Gisele? Porque controlando o meu pensamento, administrando o meu pensamento, eu administro a minha emoção. E automaticamente, eu administro a ação que eu quero ter. Eu deixo de reagir e passo a agir. Então, se eu estou percebendo que eu estou com muito pensamento de ressentimento, o que é ressentimento? É sentir de novo. Então, se toda hora eu fico pensando naquela briga, naquele problema, naquela experiência que eu tive, e aí mentalmente eu fico brigando com a pessoa, eu estou gerando uma química no meu organismo quando eu penso desse jeito. E essa química, ela vai afetar os meus órgãos. Então, é dessa maneira que a emoção afeta a nossa fisiologia. A psicologia, essa área do desenvolvimento humano, agora tem pesquisado muito a questão da fisiologia, que é extremamente importante. A nossa fisiologia, a maneira como a gente se coloca, a nossa postura, o formato do nosso corpo, o formato dos nossos órgãos, todos esses estudos, eles estão sendo feitos hoje com bastante intensidade e tem dado para nós um retorno muito interessante. Então, é possível, assim, pelo formato do seu corpo, identificar algumas patologias e algumas emoções. Então, é super interessante como nós temos padrões para isso, né? Tem uma pesquisadora chamada Cristina Cairo, eu gosto muito dela. Ela trabalha com a medicina egípcia, bem antiga. Então, ela tem uns livros famosíssimos chamados Linguagem do Corpo. E a linguagem do corpo é exatamente o estudo da fisiologia do corpo. Então, dessa maneira, você consegue identificar
algumas emoções que deram aquela forma para o seu corpo. A Andréia, ela pergunta o seguinte, ela comenta, né? Perdi minha mãe com um infarto fulminante aos 5 anos de idade. Fui criada com minha avó, que também morreu com infarto fulminante. E agora tenho pressão alta e vivo com medo de sofrer um infarto, mas tenho força para fazer, não tenho força para fazer nada e vivo com medo. O que eu posso fazer? Como é o nome dela? Ela coloca o nome? Não. Então vamos lá. O que eu tenho para falar para essa ouvinte? Bom, é super delicado isso. Vou tentar explicar aqui no ar. Ela está honrando a família dela. Ela está honrando a mãe e a avó. De uma maneira inconsciente, é como se ela dissesse assim: mamãe, eu te amo tanto que eu vou desenvolver a mesma patologia da senhora. E é como se ela dissesse assim: vovó, eu te honro tanto que eu vou desenvolver a mesma patologia que a senhora. Então a gente precisa fazer um trabalho que envolve aí uma relação de pertencimento, para que ela ressignifique na mente dela essa doença. Será que eu consegui explicar? Acredito que sim. Então, para ela se sentir pertencente à família, ela acabou desenvolvendo a mesma doença da mãe e da avó. Na verdade, ela nem tem, ela só tem pressão alta. Ela só tem pressão alta. Mas ela tem medo que aconteça a mesma coisa. A mesma coisa. Porque aconteceu com a mãe e com a avó. E a pressão alta pode desencadear esse problema. Então, a sugestão que eu te faço é: procure uma terapia chamada constelação familiar. Vai te ajudar muito a trabalhar essa questão. Se você é daqui da região de Nova Venécia, tem a Laura, que é uma ótima terapeuta, ela atende aqui em Nova Venécia, fazendo a constelação familiar. Entre em contato comigo depois, pelo WhatsApp, que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Agora, é importante ela dizer que ela tem medo e isso impede que ela faça alguma coisa. O medo, ele é uma emoção que cria imaginários. A maioria dos medos que a gente sente, eles não têm lógica. Então, esse medo, que para ela é real, precisa ser contestado. Ela precisa aprender a contestar esse medo, a duvidar desse medo, para que esse medo perca o sentido, porque foi ela que criou essa situação imaginária, esse pensamento de medo que gerou nela essa emoção, e ela criou essa situação que é imaginária, não é real. Mas ela vive como se fosse real. Entendi. Né? Igual o monstro que fica debaixo da cama quando a gente é criança. A gente sabe que não tem monstro nenhum ali, mas a gente morre de medo dele. Exatamente. Não é? Então é mais ou menos isso aí. Então a sugestão que eu te dou, entre em contato comigo depois, que a gente vai conversar melhor sobre isso. Mas está na hora de você romper esse ciclo. Maravilha. Então, para fechar o programa de hoje, Natasha, o que podemos fazer para controlar nossas emoções para não produzir as doenças? Bom, primeira coisa, gente, autoconhecimento sempre. Então a gente precisa, na hora que a emoção negativa vier, na hora que aquela sensação ruim vier, a gente precisa parar e olhar para dentro de nós. E entender que emoção, o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? E nos olhar, Gisele, de uma maneira muito amorosa, sem julgamento, para que a gente não crie culpa. Porque provavelmente nós vamos encontrar o que dentro da gente? Vamos encontrar uma criança, um sentimento infantil, que a gente fala que é a criança interior. Vamos encontrar dentro de nós a nossa criança interior, que provavelmente está permeando aí entre o orgulho e o egoísmo. É o orgulho e o egoísmo que produzem as emoções negativas. Então, como lidar com isso? Vamos nos olhar com amor. Invista em experiências que promovem em você o autoconhecimento. Invista numa terapia, invista numa atividade lúdica, invista em retiro espiritual, invista no silêncio, na meditação, porque dessa maneira você vai começar a se conhecer mais.
Se conhecendo, entendendo a sua emoção, você tem mais condições de lidar com aquilo, de administrar aquilo. Então, por exemplo, se você teve uma briga em família ou uma briga no trabalho, e aí por uma semana você fica pensando naquela briga, você fica revivendo aquilo na sua mente. Se você é uma pessoa que está consciente e presente, você vai pegar aquele pensamento e vai cortar ele. Mas se você está no piloto automático, você vai ficar meses e anos vivendo aquela briga na mente. Então é importante o autoconhecimento para quê? Para você vir para o tempo presente, para você estar consciente do que você está sentindo, e aí sim você consegue tomar rédea da sua vida, ter autonomia para decidir o que é que você vai fazer com aquela emoção. Se você vai continuar se envenenando ou se você vai colocar um ponto naquela emoção e viver livre e leve daquilo. Então, os processos terapêuticos que envolvem esse autoconhecimento, Gisele, eles passam pela generosidade, pela humildade, pela compaixão, pelo perdão. Não tem outro jeito, gente. Não tem pílula. Você não vai tomar remédio para melhorar. Você vai abrir mão do orgulho e perdoar. Tomar atitude. Tomar atitude. Vai aprender a ser generoso, vai aprender a desenvolver a bondade. É dessa forma que a gente consegue curar as emoções que nos adoecem. Emoções curando emoções. Emoções curando emoções. Aqui a Eva está dizendo, eu sofro muito com ansiedade e acabo ficando angustiada quando não consigo aquilo que preciso. E quero às vezes, por exemplo, quero tudo certinho na limpeza e arrumação da casa. E quando isso não acontece, ela fica muito ansiosa e angustiada. Para as pessoas ansiosas, a gente tem que trabalhar com aquele conceito de criticar a ansiedade. Você precisa entender qual o significado de ter tudo arrumado. Por que isso é tão importante na sua vida? E começar a contestar isso aí. Então, a ansiedade é medo do futuro. É a pessoa que vive muito no futuro. Procure ajuda terapêutica para isso. Muito bem. E outra, a ansiedade pode gerar a outros problemas, né? Eu tive um amigo mesmo que ele teve um pico tão alto de ansiedade que ele deu convulsão e foi para o hospital. É verdade, a ansiedade gera muitas outras doenças. Então é preciso sim se olhar. Muito bem, gente. Gostou do programa de hoje? Olha, tenho certeza que ajudou muita gente. Se você, por acaso, não conseguiu ouvir o programa inteiro, a Natasha vai colocar à sua disposição através do canal no YouTube, não é isso? Isso aí, vai ficar no Facebook e vai pro YouTube. Gisele, eu preciso mandar beijo aqui. Manda! Geisa Bá, sempre com a gente. Tá ligadinha aqui com a gente. Adriana colocando aqui, Natasha, você é ótima, eu não guardo raiva. É bom guardar dinheiro para viajar. Excelente, Adriana, isso mesmo. Ser do bem é extraordinário, é mesmo. Elivânia também comentando aqui que a constelação é muito bom, realmente é muito bom. E um beijo para a Alessandra também, que está sempre com a gente, Alessandra Delevedove. Um beijo para vocês, meninas. Um abraço carinhoso a todos que participaram, que estão ouvindo, é uma turma muito grande. A gente não faz nem ideia, né, Natasha? Verdade, Gisele. Depois a gente recebe tantas mensagens e é tão bom receber esse retorno de vocês. As pessoas encontram a gente na rua, fala que está acompanhando, né? Muito então, bom. é muito bacana mesmo. A gente está há um pouquinho mais de um ano no ar fazendo o programa e é com muita satisfação que a gente recebe esse retorno de vocês. Muito bem, gente. O programa de hoje fica por aqui, mas em janeiro vamos voltar com muitas novidades, muita coisa boa pra você, tá bom, Natasha? Desde já, um feliz ano novo, um bom Feliz Natal, que talvez a gente não vai se encontrar neste período de férias, né? É verdade. Então, fica aí o nosso abraço carinhoso. Eu tenho certeza que este ano que tivemos juntos foi de grande experiência, não só para mim, mas para os ouvintes também. Foi maravilhoso. Foi muito bom também. Foi um presente, né? Participar aqui da rádio, conhecer essa equipe, fazer amigos, poder trocar conhecimentos com as pessoas, poder receber de vocês esse feedback de que a gente está ajudando. Então isso, gente, não tem preço. Isso realmente faz valer a nossa intenção de estar aqui. E eu quero agradecer à rádio pela oportunidade que me deram e aos ouvintes pelo apoio,
porque vocês me ajudam a cumprir a minha missão, que é essa de contribuir, de ajudar no desenvolvimento humano, e vocês me ajudam muito no meu próprio desenvolvimento. Então é uma troca maravilhosa. Muito bem, você pode encontrar Natasha nas redes sociais, no Facebook Natasha Fiel, no Instagram também, Natasha Fiel, e o seu WhatsApp, Natasha, para as pessoas fazerem contato. É o 99978-2444. Lembrando também que o contato dela está no Facebook e no Instagram, e você pode acessar, fica mais fácil. Ou entrar em contato com a Novo Tempo também, será um prazer. Um super abraço, não esquece, hein, de solicitar a sua revista Fique Leve, que está aqui para ser enviada com muito carinho para você. Até janeiro! Até janeiro, Gisele! Tchau, tchau! Tchau! Pessoal aqui do Facebook, muito obrigada pelo apoio de vocês, pela participação. Nossa, esse ano foi incrível. Nós fizemos hoje o último programa ao vivo, mas a rádio vai transmitir toda terça, às 16 horas, os programas que foram gravados. Então, vocês podem continuar acompanhando. Também pode acompanhar no meu canal do YouTube, tem todos os programas lá. E antes de encerrar o vídeo de hoje, eu vou pedir o seu apoio para compartilhar. Clica aí no botãozinho, é rápido, fácil, compartilhe o programa de hoje para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, ajuda a divulgar aí o nosso trabalho, tá bom? Um beijo para vocês e ao vivo no Bate-Papo Novo Tempo, só no que vem, em janeiro.